Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Liturgicamente falando, são de 40 dias, mas espiritualmente, refletindo, é toda a nossa vida. E Jesus deixa para nós um projeto de vida, que é a questão da oração, a prática da caridade e o jejum. Que essas práticas, ela não se resuma simplesmente só nessa quaresma, mas que ela possa se estender por toda a nossa vida, para que possamos também celebrar um dia com muita alegria, a nossa Páscoa, que é a nossa passagem desta vida para o encontro com Deus. Todas as leituras desse tempo e deste dia de hoje nos convida a mudarmos de vida, nos convida a uma verdadeira conversão. Com certeza, muitos de nós já participamos de muitas quaresmas, de muitas Semanas Santas, de muitas Páscoas, mas esta deve ser diferente, porque todas as outras, né, já passaram. Então este é o momento, como nós acabamos de escutar no finalzinho da segunda leitura, é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação, porque a conversão, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente for distribuir as cinzas juntamente com os ministros, nós vamos dizer: convertei-vos e crede do Evangelho. Todos nós precisamos de conversão, e a conversão é bom que fique bem claro para nós, e para você que nos acompanha aqui através das redes sociais, não é mudança de religião, é mudança de comportamento. Tantas pessoas passaram pela Igreja Católica 20, 30, 40, 50 anos. Eu agora encontrei Jesus, foi ser de outra igreja aí qualquer. E antes tu tinha te encontrado com quem? Ô filho de Jesus, com Buda foi? Com Maomé? Você encontrou com quem? Se não encontrou com Jesus foi porque não procurou. Mas Ele está aqui na igreja, Ele é a igreja, na liturgia, na Eucaristia. E é preciso uma coisa da nossa parte: a perseverança na caminhada. Quem perseverar até o fim será salvo. Quantos foram batizados, fizeram primeira comunhão, se crismaram, participaram de grupos, de eventos, de movimentos, de pastorais, e hoje ficaram para trás? Que bom que nós estamos aqui, e é bom que a gente persevere e sejamos um instrumento da vida dessas pessoas que ficaram para trás, para que elas se levantem e caminhem conosco, porque eu preciso ser um instrumento de evangelização, um instrumento de conversão na vida do meu irmão. Por isso que Jesus deixa aqui esse projeto tão bonito. Vamos intensificar nossas orações neste tempo tão bonito que é a quaresma. A oração, meus irmãos e minhas irmãs, nos relaciona com Deus, nos aproxima dele. Santa Teresa d'Ávila dizia que uma alma que não reza é uma alma entrevada. O entrevado não sai para canto nenhum. Assim, uma pessoa também que não reza na fé, ela não dá um passo sequer. São João Bosco dizia: quem não reza se condena. E Jesus vem dizer que a oração, ela é uma coisa necessária. Se é necessária, é porque não pode faltar. O ar que nós respiramos é necessário, o alimento de cada dia é necessário, a água que nós bebemos é necessário, porque se faltar, a gente morre. E no plano da fé, se nos falta a oração, se nos falta a Eucaristia, se nos falta a oração da palavra de Deus, a leitura orante, a nossa fé vai embora. É na Eucaristia que nós somos transformados, é na igreja, é na missa dominical, é na recepção dos sacramentos. Então a oração, ela é importante, é um diálogo. E eu devo rezar quando? Eu devo rezar em todas as circunstâncias da minha vida. Quais são as circunstâncias da vida? De doença, de saúde, de trabalho, de desemprego, de fartura, de necessidades, de ansiedade, de alegria. A vida tem dessas coisas, mas o que eu não posso é deixar de rezar,
Não simplesmente o Pai Nosso, Ave Maria, isso até o papagaio faz. Mas tem gente que nem isso faz mais nos dias de hoje. A oração é muito mais do que um repetir palavras. A oração é muito mais do que um tagarelar. A oração é escutar a voz de Deus. Escuta, ó Israel. Escutar requer uma experiência de vida, para a gente aprumar a nossa vida, para a gente mudar o nosso comportamento. Então, conversão não é mudança de igreja, conversão é mudança de mentalidade. Então, a oração, ela é importante. Não é fácil rezar, não é fácil a gente se concentrar. Já estando a minha alma sossegada, quando é que a nossa alma está sossegada? A gente começa a rezar um Pai Nosso, um texto, a gente começa até a ler uma parte lá da Bíblia, de repente somos assaltados por tantos pensamentos inúteis, né? Se a gente não se concentrar, a gente se perde. Padre, eu devo rezar deitado? Pode, desde que eu não durma, né? Eu posso rezar sentado? Pode, desde que não se canse, né? O que a gente não pode é deixar de rezar. E de joelhos? De joelho é bom, porque leva todo o nosso corpo a um recolhimento. Mas nem todo mundo tem forças, né, para ficar de joelhos. Mas a pior oração é aquela que a gente não faz de jeito nenhum. Quanto tempo você dedica a Deus quando você está rezando? Se ela é tão importante na tua vida. Então, cada um responde, né? Cada um sabe realmente o tempo que tem para Deus todos os dias. Se nós dessemos 10% do tempo que Deus nos concede a cada dia, nós teríamos para Ele 2 horas e 40 minutos. Se fosse 5%, seria 1 hora e 20 minutos. E por aí vai, não é? Quanto tempo nós dedicamos a Deus a cada dia da nossa vida? Então a oração, ela é fundamental, ela é necessária. Depois ele vai falar da prática da caridade, de dar esmola. Porque na caridade, verdadeiramente, eu me relaciono com o outro. A campanha da fraternidade desse ano vem nos ajudar. Nós temos aqui o cartaz, Fraternidade e Fome. Dá-lhe vós mesmo de comer. Por isso que a gente sempre pede alimentos não perecíveis. Há pessoas passando fome no Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, no Nordeste. É verdade. Agora, às vezes existem uns exageros e a gente tem que ter a coragem de dizer. Disseram esses dias por aqui no Brasil, há 120 milhões de pessoas passando fome. Mais da metade. Pelo amor de Deus, né? Então não é bem por aí. Tem pessoas passando fome? Tem pessoas necessitadas? Tem. Mas não é esse número todo, de jeito nenhum. E se tem, então vamos ter a coragem de dizer o número exato. E vamos trabalhar. Mas por que existe a fome? São João Paulo II dizia que era o escândalo do século. Existe a fome por causa da ganância, por causa das guerras, por causa do acúmulo, por causa da mal distribuição de renda. Porque nossos políticos não promovem políticas públicas de qualidade. Preferem ficar escravizando o povo com Bolsa Família, com cartão cidadão, com 100 conto, com 200, com 500, com 600. Isso é uma vergonha. O nosso povo não precisa de esmola. O nosso povo precisa de dignidade para viver. O melhor projeto social para o povo chama-se emprego. É isso, emprego. Mas por que eles preferem o povo passando fome? Por que eles preferem esses projetos? É voto de cabresto. Um povo que passa fome não tem capacidade de raciocinar, de pensar e de escolher bem seus representantes. Essa é a questão. Então as causas estão aí. Eu lembro muito de Dom Helder. Dom Helder, quando dizia assim, que dava cesta básica aos necessitados, as pessoas, sobretudo as autoridades, chamavam ele de santo. Mas quando ele denunciava as causas que levavam esse povo a passar fome, chamavam ele de comunista. Então a fome é culpa da gente. Não é culpa de Deus. É culpa da humanidade. Por que eu posso fazer 3 refeições ao dia e meu irmão não pode? Onde que ele é pior do que eu? Onde que eu sou melhor do que ele? Eu tenho certeza que em nossos armários
há muito mais do que um pouco de farinha e um pouco de azeite. Há muito mais do que 3 pães e 5 peixes. Tem muito mais. Então a questão, ela está aí. Então a prática da caridade vem justamente para isso, para nos relacionar com o outro. Eu tive fome e tu me deste de comer. É o que Jesus vai perguntar para nós no dia do juízo final. Então vamos ser mais solidários, vamos ajudar. Agora é para fazer a caridade sem humilhar o outro. Que tem gente hoje em dia, quando vai fazer caridade, a primeira coisa que ele pede é uma foto, uma selfie. Pelo amor de Deus. É dar com a mão direita que a esquerda não sabe o que você está fazendo. Tem gente que ajuda pessoas, no primeiro ato de ingratidão da pessoa ajudada, ela vai dizer: mal empregado o que eu fiz. Está errada a sua caridade, que você está interessado em alguma coisa. Não pode ser assim. Se ele vai ser grato ou ingrato, o problema é dele. Mas da minha parte, é a partilha. É feito pessoas que às vezes dá na igreja uma bicharia, aí depois vem cobrar do padre: ah, mas eu sou dizimista, eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo, tenho direito àquilo outro, que eu sou dizimista. Como se quisesse comprar a igreja, ou como se Deus estivesse à venda. E às vezes é uma merreca que dá. Porque dízimo, na verdade, é 10% que você ganha. Esse é o verdadeiro dízimo. Então a gente precisa abrir bem os nossos olhos e ter a coragem para se converter e ser dizimista também, que é questão de fé. É questão de fé. Então, quando eu faço caridade, eu tenho que ter muito cuidado. Às vezes eu dou por cima do muro, que eu não quero saber quem é que está do outro lado. Às vezes eu estou pela brecha da grade, que a pessoa lá pode ser um ladrão. É assim muitas vezes que fazemos caridade. A gente precisa se converter nessa questão também, né? E às vezes muito mais do que um prato de comida. Sabe o que é que essas pessoas querem? A nossa atenção. Uma conversa. É de uma carência tremenda. Por isso que eu digo, a gente precisa se converter. Que Deus tire do nosso meio esses nossos medos. É verdade que há no meio dos necessitados também bandidos, né? Porque quantas pessoas não usufruem aí dos R$600 trabalhando, sem precisar? Quantas pessoas não pegavam Bolsa Família, tendo seu salário, tirando da mão e da boca daqueles que não têm? Isso é roubo. É querer passar os pés pelas mãos. É aquele negócio, é o jeitinho brasileiro, né, padre? É não, está errado. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. A gente precisa ter muito cuidado com essa questão desses jeitinhos brasileiros. Na verdade não tem nada de jeito, é tudo desonestidade. A gente precisa ter muito cuidado, para a gente não ir na onda. Ah, mas os outros fazem, eu faço também. Cuidado que você não vai responder pelos outros, você vai responder por você diante de Deus. Como eu vou responder diante de Deus? Pelas minhas atitudes. E depois a questão do jejum. O jejum me faz se relacionar comigo mesmo. Jejuar não é só ficar uma manhã sem comer. Abstinência de carne, trocar a carne de boi pelo bacalhau. Que sacrifício tem? Não vejo muito sacrifício não, sinceramente. Não é verdade? Talvez comer um ovo frito seja mais sacrifício, né? Comer puro seja mais um sacrifício. Uma piabinha cheia de espinho talvez seja mais sacrificado do que trocar pelo bacalhau. Eu não tenho nada contra quem gosta do bacalhau. Eu adoro o bacalhau também. Mas o que a gente não pode é fazer essas trocas, sabe? Ter muito cuidado. Ter muito cuidado. Mas o jejum ainda que Deus quer da gente, sabe? Nesses dias, vocês viram aquele terremoto que aconteceu na Turquia? Encontraram pessoas, parece-me que até com 10 dias, 7 dias, 5 dias, 4 dias, sem comer, sem beber, embaixo dos escombros. Aí tem gente que diz assim: padre, eu não consigo passar uma manhã sem comer. Homem, te orienta, te ajeita, te converte. Você que está hoje aqui, você fez seu jejum? Quem fez, louvado seja Deus. Quem não fez, procure fazer. Na próxima sexta-feira, tá certo? É verdade que tem aquelas pessoas que estão sob as prescrições médicas, já passou da idade, toma medicamento. As crianças estão dispensadas. Mas fora disso, tem saúde, viu? Dos 10 até os 60, se você não fez, você está em falta com a igreja. São 2 dias que a igreja pede: quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Tá bom?
Mas muito mais do que ficar uma manhã sem comer, abastecer-se da carne e comer o peixe, é a gente saber perdoar as pessoas, ser justo, não falar da vida dos outros, não condenar, não julgar, sabe? Esse jejum também que tem que acontecer, que não fique só no exterior, mas que se volte para o interior, para a nossa mudança. Como disse aqui na primeira leitura, não rasgai vossas vestes. Rasgar as vestes é bom, se cobrir de cinza, mas rasgar o coração, ter a coragem de apontar e dizer assim: eu sou pecador mesmo, foi contra vós que eu pequei. Não foi por causa do outro, foi por causa de mim. Porque é muito fácil a gente dizer, feito Adão disse: ah, Senhor, foi por causa da mulher. Aí Eva disse: ah, Senhor, foi por causa da serpente. Por que a gente não diz minha culpa e minha tão grande culpa? É muito mais bonito. O Papa Paulo VI, nas décadas de 60, dizia que a gente não peca tanto porque a gente erra, a gente peca mais porque a gente não assume os nossos erros e bota a culpa no outro. Ah, por causa da minha mulher, ah, por causa do meu filho, ah, por causa do meu irmão, ah, por causa do meu padre, ah, por causa não sei de quem. Deixa de coisa. Assuma a sua fragilidade. Então, o jejum é isso, sabe, gente? É você também, nessa época, né? Você pensar assim: eu gosto tanto de cinema, eu não vou para cinema nessa quaresma. Eu gosto tanto de ir ali na sorveteria, esses dias eu não vou para a sorveteria. Eu gosto tanto de uma sobremesa, né? Um pudim, ah, vou comer gostoso, uma Coca-Cola. Não, eu vou me abster disso durante essa quaresma. Ah, como eu gosto de uma praia, todo domingo está em praia, sei lá, está no churrasco, está numa casa de campo. Porque essas coisas têm gasto, não tem? A partir do momento que você sai de casa para comprar alguma coisa, para se divertir, para viajar, você gasta. Então, se você também se abstém dessas coisas, aquele dinheiro que você ia gastar, você prepara uma cesta básica, traz para a igreja, a gente entrega uma família necessitada. Você está vivendo a sua quaresma. Essas práticas, sabe? Se vai usar dos meios de comunicação, das redes sociais, da tecnologia, vamos usar para o bem. Tem gente que passa 3, 4 horas com as redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, sabe? No Facebook, e a noite parece que é curta. Vendo o quê? O que o outro está fazendo. Ô povo besta, vamos cuidar da nossa vida. Às vezes espalhando fake news, a pessoa coloca lá um comentário, você vai brigar com ele. Ele é livre, ele coloca o que ele quer na rede social dele, pelo amor de Deus. Por que não aproveitar, já que gosta, e evangelizar? Baixa um aplicativo Católico Orante, vai lá no YouTube, se inscreve na Canção Nova, tem tantas coisas boas. Aí sim você está direcionando esse instrumento para o crescimento espiritual da tua vida, da tua família. Então tem muitas coisas boas para a gente fazer nessa quaresma, né? Aproveitando do que? Da oração, da esmola e do jejum, trazendo para a nossa realidade. É só a gente abrir nossos olhos e o nosso coração, que a gente vai ver que a gente pode fazer muitas coisas para o nosso próprio bem. Então, a quaresma é esse tempo favorável que Deus nos convida à conversão. A conversão é a mudança de vida e até a coragem de ver os pecados, acusá-los e procurar o quê? A confissão. Reconciliar-vos com Deus. Toda sexta-feira eu vou estar aqui, confessando o dia todo pela graça de Deus. Tá certo? Venha se confessar, pela manhã, pela tarde. Vou ver a possibilidade também de colocar à noite, porque tem gente que trabalha, tem gente que estuda, não é verdade? E vocês têm direito. Você pode até não querer se confessar comigo, tudo bem, tem o Padre Hector, está aqui nesta sexta-feira, tem a igreja de Santo Antão, tem a igreja lá de Padre São Vicente, tem a igreja Nossa Senhora do Amparo, e ainda vai ter um mutirão de confissões. Um dia os padres virão para cá, vocês vão poder se confessar. Tá bom? Eu não faço confissão comunitária. Tá ok? Não tem confissão comunitária. Confissão comunitária é coisa de pessoas que às vezes não têm fé, não é? E padre meio relaxado também, que quer fazer assim de uma vez só. Quer fazer uma confissão comunitária, se levante daí e diga o que é que você faz de errado. Aí eu digo que é uma confissão comunitária. Eu duvido que você faça isso. É feito, a gente vai para o médico, né? A gente tem a nossa privacidade. É você e o médico, é o médico e você, pronto, tal, acabou. Dependendo, tu vai ter que tirar a roupa
E no confessionário você também tira a roupa do pecado, você tem que se despir mesmo para receber a graça de Deus, para ser curado. Confissão é sacramento de cura. Mas tem gente que diz assim, eu acho que não tem pecado não. Ai, coitado, tira a Nossa Senhora do altar, botar você, é o jeito, né? Todos nós pecamos e necessitamos do perdão de Deus. Agora, comungar todo mundo quer. Pois não pode não, viu? Para comungar tem que já ter feito sua primeira comunhão, tem que ser crismado, tem que ser casado na igreja, tem que se confessar pelo menos uma vez por ano e não pode estar no pecado grave. São as condições mínimas para você comungar. Ah, está excluindo. Não, não é questão de exclusão não, viu? Aqui é questão de doutrina, é questão de fé. Se você não tem, então procure ter. Peça ao Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Tem gente que não tem impedimento nenhum de se confessar, mas é uma dificuldade. Qual a dificuldade de dizer, padre, eu errei, eu chamei palavrão, eu fui infiel à minha mulher, eu vi coisa indecente na internet, ou eu peguei um dinheirinho a mais, ou eu tive raiva do meu vizinho, eu falei mal do meu padre. É isso, confessar-se. Não venha dizer para o padre, eu rezo o terço, eu vou para a missa todo domingo, eu faço a novena de Nossa Senhora. Não, não é isso não, isso é mais que sua obrigação, não é verdade? É contar os pecados. Imagina, você vai para o médico, oi doutor, não tem dor de cabeça, não tem dor no pé, não tem dor de dente, não tem dor de barriga. Você vai dizer, é doido, né? Porque está fazendo o que aqui? Se não tem doença nenhuma. Tem aqueles que dizem assim, porque é importante o exame de consciência. Eu vou chegar dentro do padre, o que eu vou dizer para ele? Pega os mandamentos da lei de Deus, se você desobedecer em algum, você vai ter matéria para confissão, não é? Veja se você, em algum momento, blasfemou contra Deus, veja se em algum momento você, sei lá, você feriu seu irmão, veja se em algum momento você foi causa de pecado, né, de escândalo, sabe, isso é você fazer um bom exame de consciência. Mas tem gente que chega para o padre na maior cara de pau e diz, padre, o senhor me acusa daí que eu me defendo de cá. Como é que pode um negócio desse? Se você não sabe o que fez, sou eu que vou saber. É você que tem que ter a coragem, meu irmão. Por isso que é bom, quando você sair de casa para se confessar, faça seu exame de consciência. Tem gente que passa assim, vê a igreja aberta, o padre está aqui, eita, vamos confessar. Chega aqui, fica olhando para a minha cara e olhando para a cara dele. Vai desenhar, é? Não, meu irmão. Saia de casa com a intenção de se confessar. Saia de casa com a intenção de fazer uma adoração. Saia de casa com a intenção de participar de uma missa. Tudo tem que ter um objetivo na nossa vida. Senão você fica assim, sabe, meio perdido, meio feito um noiado. Não pode ser assim. Você pode até entrar, a igreja está aberta, vou entrar, vou rezar, tudo bem. Mas confessar requer uma preparação. Sabe? Para você verdadeiramente sair dali perdoado, livre, leve e solto, para participar da alegria da Eucaristia. É isso. Então, que nessa quaresma a gente possa viver com muita intensidade, sabe, deixar de lado tudo aquilo que é ruim, que não presta. Vamos procurar fazer coisas boas. Veja se na sua casa tem alguém que você precisa pedir perdão, tá certo? Veja se lá no trabalho tem alguém que você precisa pedir desculpa, tá bom? Veja se você pode fazer alguma coisa mais pela sua paróquia. Você que está num grupo, movimento pastoral, se volte, vamos embora, vamos caminhar. Temos muitas coisas para fazer esse ano, viu? Vai ter aí o Concílio das Mulheres, dos Homens, EAC, EJC, ECC, Caminhada da Família, Caminhada do Ressuscitado, vai ter a Via Sacra nas sextas-feiras. Se movimente, acorde, desperte. Nós temos um longo ano pela frente. E a quaresma tem que fazer a diferença, que é para a gente celebrar a Páscoa de Jesus, porque Cristo ressuscitando, eu também ressuscito. Ressuscita-me, para que eu possa dar continuidade à minha vida, caminhando rumo à casa do Pai. Daqui a pouco a gente vai receber cinza. Todo mundo aqui vai receber cinzas. A comunhão não, porque a cinza é um sacramental. A comunhão é um sacramento. Na comunhão só vai receber quem está preparado, quem está em estado de graça, quem tem se confessado há pouco tempo. Quem não está, fica sentadinho, vai se confessar, depois vai comungar. E essa cinza que a gente vai receber, convertei-vos e crede no Evangelho, tu és pó e ao pó voltarás, é para nos lembrar que realmente sem Deus a gente não é nada, e nós precisamos dele na nossa vida. Não é a igreja que precisa de mim, sou eu quem preciso da igreja. Tem muita gente enganada por aí, viu? Sou eu
quem precisa da igreja. Você que está no ECC, na pastoral familiar, no grupo dos jovens, no grupo dos idosos, das crianças, é você, sou eu, padre, que preciso da igreja. Não é a igreja que precisa de mim, sou eu quem preciso. E ai de mim, se não fosse a igreja, eu não sei vocês. Então que Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a nossa Mãe, a Rainha da Misericórdia, possa interceder por nós, para que essa quaresma seja a melhor de todas as quaresmas que nós já participamos, para celebrarmos com muita alegria e com muita profundidade a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela nos ajude nessa nossa caminhada rumo à casa do Pai, e que esta quaresma litúrgica verdadeiramente nos leve a viver uma quaresma espiritual, ou seja, toda a nossa vida. Se a quaresma me leva para celebrar a Páscoa de Jesus, a quaresma litúrgica, que a quaresma espiritual me leve um dia a fazer a minha Páscoa, para me encontrar com o meu Salvador, com o meu Criador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.